valoriza o profissional, né? Valoriza o profissional, né? Pensa bem, hoje uma faculdade você paga, às vezes 5 anos ali, a mensalidade todo mês. Pensa bem, você faz um investimento de 5 anos, não só fisicamente, mentalmente, de estudar e se preparar, mas financeiramente. Sim. Que é o braço de toda a família, que é o financeiro, não o pilar financeiro, que assim, a gente pode falar de diversos assuntos aqui, que ele vai se estender a longo prazo. Essa parte de hold é muito interessante, proteção familiar, sim, né? Mas o que mais cabe é isso, é de deixar todo mundo em dia, confortável com a situação e estar ciente que está tudo legalizado, não fazendo nada assim fora do que é pedido. Então isso que é o que traz segurança, né? A instituição financeira passa uma segurança para o associado tem uma segurança de estar fazendo tudo em dia, né? E o próprio engenheiro também, né? Que ele, sim, fica seguro que nenhuma outra pessoa, mesmo que seja colega de profissão e que esteja inadimplente, ele vai tomar o serviço dele. Então isso é bem bacana, né? Não esquece de falar, comenta pra gente da liberação dos créditos, controlado do governo, e a questão até do BNDES, né, que não tem projeto, mas existe um laudo para avaliar se aquele maquinário foi adquirido pelo produtor. Isso. Então são 2 linhas. Só para simplificar, a prefeitura, quando você faz um projeto, você encaminha para a prefeitura, tem que ser um profissional habilitado. Uhum. Esse seria o papel, talvez, do Cicobi. Ele exige que o profissional esteja habilitado. E tem uma linha, vou deixar o Diego explicar, do BNDES, que não é projeto, porque tem um código do FINAME, onde é feito da agência bancária, do produtor e o governo. Ele recebe a máquina, mas tem uma fiscalização que vai verificar se é de uso mesmo, se é apto aquele cooperado a utilizar, aquele produtor a utilizar aquele recurso. Diego, por favor, explica pra gente aí. Pode ser, porque senão eu faço outra pergunta. Não, mas tá tudo bem. Bom, essa parte de recurso controlado é os incentivos que o governo tem para a área do produtor rural, né? Então, são linhas para custeio, para investimento, né? E investimento, eu falo, em estrutura, em irrigação, né? Então, hoje, vamos falar assim, o produtor hoje, ele tem uma margem bem apertada. E é um negócio, o Tinoco sabe muito bem, que é o seguinte: o produtor ele tem que ter na ponta do lápis o custo ou da saca de café ou do abacate que ele está produzindo, ele tem que ter, né? O da manga. Aqui, sim, na nossa região é mais o café, um pouco de gado, né? Um pouco de leite, mas o que predomina é o café. Vamos focar um pouquinho no café, porque acho que fica mais fácil, sim, e o Tinoco tem um bom conhecimento. Então hoje o produtor ele tem que saber quanto que está a saca do café dele produzida. Quanto que ficou essa saca de café para mim, né? Para que ele tem que ter isso, Amanda? Para saber também quanto que ele ganha, quanto que ele vende, por quanto ele pode vender, por quanto ele não pode vender, né? E até para ele fazer uma previsão de custo que ele vai ter para a próxima safra, né? Isso, na parte financeira, ele fazer um planejamento do que ele vai gastar, do que ele pode vender. E aí, o que o produtor... O produtor é assim, ele sempre fala assim, não, eu vou segurar o café para vender mais caro, né, Tinoco? E aí, às vezes, espera que o café suba, mas o café baixa. Então, aí ele fica naquela. Mas o correto é ele saber o quanto que ele quer ganhar. O quanto que ele pode ganhar e o quanto que ele não pode ganhar. O que ele está perdendo com isso. O mais interessante que o produtor tem que ter é isso. É saber o quanto custa aquela saca de café para ele. Ou quanto custa a produção dele. Feito aquilo, há margem de você fazer trava, fazer uma rede, assim, uma proteção para que ele não tenha perca. Que se dá no seguinte... Assim, por exemplo, um produtor lá que ele tem, por exemplo, 5 hectares, né? Vamos pôr que cada hectare ali ele vai conseguir produzir 35 sacas, por exemplo. Vezes 5, vamos pôr, vai dar 180, 175 sacas. Quanto que é o custo dele, né? Mais ou menos. Então, o que ele tem que fazer? Olha, eu só vou chutar, não vou falar que mas vamos falar que ele custou 50 mil para produzir aquilo, né? Quanto que ele está vendendo aquelas 50 sacas? Né? Será que se ele vender abaixo, ele vai ser um bom negócio? Não, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender sempre acima. Só que aí, qual que é a dica assim, que eu gosto de dar para o produtor? Trava o seu custo. Pega o seu café, veja o preço de hoje que está o mercado, trava quantas sacas você vai gastar para fazer 50 mil. Quantas sacas hoje, no preço de hoje, dá 50 mil para você custear a lavoura do ano que vem? Não é dessa, tá? Porque a dessa ele já tem que ter feito essa previsão no ano passado. Então ele tem que fazer essa previsão. Pega aquele dinheiro, deixa ele guardadinho.
Porque aí ele vai comprar o insumo na hora certa, ele vai ter força, né? Porque quem tem o dinheiro é o que controla o mercado, né, o Tinoco? Ele que vai demandar o quanto ele vai pagar. Obviamente, o preço é incontrolável, mas ele não precisa comprar no desespero, naquela hora. Porque são rotinas que todo ano acontece, é a mesma coisa. O preço do café sobe e abaixa. Ele vai ter uma variação maior sempre quando está colhendo. Quando acaba de colher, o preço geralmente baixa. Não é uma regra, mas se você olhar o histórico, você vai entender um pouco quando ele aumenta e quando ele diminui. Assim, por histórico, né? Não é uma afirmação. Se você pegar um histórico, eu acho que você... É igual um investimento. Todo histórico ele não é uma garantia de rentabilidade. Mas você já tem um norte do que já aconteceu ali. Então, você sabe mais ou menos o que pode acontecer. Então, esse quesito do produtor, de ter um controle maior da safra dele, fica mais fácil dele negociar o quanto ele quer ganhar nesse sentido, tá? Mas esses recursos controlados, igual o Tinoco falou, para continuar, é justamente para isso. Para ele custear a lavoura dele, para ele custear, por exemplo, um investimento na parte de infraestrutura. Então, por exemplo, o produtor de leite, por exemplo, ele pode construir um composto. Né, Tinoco? Constrói um composto. Essa é uma linha de crédito que pode fazer até em 10 anos pelo BNDES. Só que aí precisa de um profissional. Ele vai ter que fazer um projeto, né? O Tinoco faz um projeto, vai ter um projeto estrutural, que aí vai precisar de um engenheiro, né, mesmo, né, civil, que para ir lá fazer essa estrutura. Vai procurar um outro engenheiro, que é o engenheiro agrônomo, que ele vai fazer esse projeto, vai encaminhar para a instituição esse projeto, e esse projeto ele vai ficar naquela densidade de documento que é necessário para o BNDES. E aí o BNDES precisa, além desse projeto, ele precisa de comprovações, de foto, de estágio, do que está acontecendo, né? Porque é diferente do habitacional, que a Caixa na construção vai liberando parcialmente, no rural não, ele libera o valor integral, né? O que ele precisa fazer é ficar atento ao custo que foi demandado daquele investimento, no sentido quando é uma infraestrutura de construção. Porque, vamos supor, como que acontece essa linha de investimento, por exemplo? O produtor chega lá e fala assim, Diego, eu estou procurando aqui uma linha de crédito para mim fazer uma construção de um barracão para mim guardar meu maquinário, meus equipamentos. Aí eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, primeiro eu preciso saber um orçamento mais ou menos desse barracão seu. Quanto que vai ficar? Ele vai falar assim, Diego, fica em torno de 100 mil. Então, se ele chegar com um orçamento baseado em 100 mil, essa linha de crédito ela vai subir para o BNDES nesse valor. Vai passar por todo o trâmite, o projeto, né? O Tinoco, o engenheiro agrônomo vai fazer o projeto, o engenheiro civil vai participar, né? Porque existem limitações. O engenheiro agrônomo não pode falar para ele como que ele tem que fazer o coisa. Tem que ser um engenheiro civil que tem lá o conhecimento. A mesma coisa, o engenheiro civil não pode falar para ele que tem que fazer outras coisas lá na atividade. Mas, dependendo disso, ele fez o orçamento, tá com aquele valor ali, ele vai ter que gastar aquele valor. É o que tem de financiamento do BNDES. Não há alteração nisso, né? Então, se ficar a mais, ele tem que se cuidar com isso, aí ele vai sair do recurso dele. Se ficar a menos, ele vai ter que comprovar a nota, porque também não se pode ficar devolvendo o recurso. Não tem como. E eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis de fazer dentro do BNDES, no agronegócio. Porque o Tinoco sabe, é imprevisível os valores. E tem que apresentar nota fiscal? Precisa apresentar nota fiscal. Não pode devolver dinheiro? Não pode devolver o dinheiro. Não. Amanda, só para ajudar, capaz da civil para entender, os engenheiros civil. Então, vamos falar um terreiro, que até agora está na época até de utilizar. Vai ter o dimensionamento da parte do concreto, da ferragem, da estrutura, né, da compactação, do nivelamento, pelo engenheiro civil. Esse é o orçamento que é apresentado para o Diego. Então ele fala assim, olha, eu preciso de 100 mil reais, está aqui. Esse é o orçamento... mas se for fazer daqui 3 meses, eu já não prometo. Por isso que é difícil. É difícil. E onde que a parte agronômica entra? No estudo da viabilidade de capacidade de pagamento. Então aquele terreiro está no dimensionamento ideal para a propriedade dele, ele vai ter condição de pagar, aí que entra o projeto agronômico. Sim. Ou seja, fica multimodal. Entra aí um civil e um engenheiro agrônomo, um engenheiro civil e um engenheiro agrônomo, para a construção de um terreiro. Um barracão, uma máquina de benefício, aí vem toda a engenharia participando do contexto. Tá? Isso tudo tem comprovação de nota, existe a fiscalização para constar que aquele recurso foi aplicado
naquela propriedade de forma correta. Tem que fiscalizar mesmo. E tá certo, né? Não tá errado. Essa é a linha mais difícil, vamos falar assim, nesse sentido, tá? Porque outras linhas que tem do BNDES, vamos falar assim, uma linha de irrigação, é o custo da irrigação ali. Então, assim, é um produto já fechado. Um maquinário, um trator, o valor é aquele, é fechado. Então, não tem alteração. Pode ter alteração do valor do trator. Subiu tanto para ele, para irrigação. Mas aí é uma questão do vendedor com o produtor. Só que isso geralmente é negociado antes, tá? Porque o produtor, quando ele vai fazer... Tem que ter... o produtor vai fazer uma aquisição, por exemplo, de um trator, ele vai falar assim, Amanda, você me vende seu trator? Você vai falar assim, não, Diego, eu vendo sim. Ó, o valor aqui é 240 mil. Aí eu vou falar para você, Amanda, eu vou te pagar, mas eu vou te pagar pelo BNDES. Tá? Eu vou fazer um financiamento no banco, você consegue assegurar esse preço aí até sair o recurso? Aí você vai me falar, não, Diego, é possível ou não. Só que isso é comum. Demora muito sair? Depende, tá? Porque depende do que tem de liberação do governo naquele sentido. Entendi. Então, tem hora que você tem um recurso disponível a todo momento e tem Às hora vezes que não não. tem. É. Fica oscilando também. Fica oscilando. E não é uma regra. Então, tem anos que eles liberam mais, por exemplo, em 2 etapas no ano. E tem ano, por exemplo, esse último ano só foi trimestral. Então, a cada 3 meses, eles mandavam aí uma parcela de recurso. E aí a gente tentava encaixar os pedidos que o produtor tinha naquele momento. Então, seja a irrigação, seja a construção de um terreiro, seja a construção de um barracão, seja a irrigação, né? E todas as linhas, cada uma delas, se você aprofundar, ela tem um tempo para ser pago, né? Então, por exemplo, o investimento estrutural, ele pode ir até 10 anos. O maquinário, ele vai até 8 anos. Geralmente é de carência e mais 7 parcelas. Alguns bancos dão 2 anos ali. O Banco do Brasil, eu sei que dá 2 anos ali em algumas instituições. Mas não é muito de prática que aconteça isso. Nossa, geralmente é um eu ano acho só. muito louco. É porque assim... Compra e você só paga daqui 2 anos. Que acontece? Na verdade, ele começa a pagar daqui 2 anos, né? Porque, tipo, até... Como que fala? Até brotar aquilo que ele plantou, né? Pois é. O café, que é um produto que é fixo, né? Ele é perene. Ele é perene. Então, ali, ele só vai ter que fazer a manutenção da lavoura para que ela dê o fruto no ano seguinte, né? Mas uma produção de soja, por exemplo, de milho, ela não, né? Ela, você plantou, colheu, acabou, né? Isso daí... Ô, Diego, só para ajudar para Amanda, para não misturar as estações, né? Quando a gente fala BNDES, normalmente o BNDES está relacionado a investimento. Sim. Aquisição tanto de máquinas, equipamentos e estruturas. Tá? Sim. Que são coisas fixas. Então, no BNDES, o que é o interessante da... Agora bagunçou tudo, vai ter que cortar, porque eu perdi a mistura. Vamos lá. Não, pare. Então, vamos lá. Então, senhor, o BNDES, então, a gente separa. Tem a parte estrutural, que é a parte de benfeitorias, que você tem os projetos envolvidos. E existe um termo que a gente fala assim, código do FINAME. Quando um maquinário, um equipamento tem esse código, aquilo é específico para o meio agrícola. Então, dispensa-se projeto, porque é um recurso que o banco passa direto para o fornecedor, aí tem a fiscalização do banco para checar se está tudo ok. Então, essa é a parte de investimento que a gente utiliza mais o BNDES. E tem a parte dos recursos controlados, que são os custeios, né? Isso, são os custeios. Que é para custear a lavoura durante um ano, 14 meses, que é o café, que é o normal. Tá, mano? Até 20 meses quando é gado, tá? Aí ele consegue ter um prazo maior. Os recursos controlados é mais a questão do custeio e o BNDES é mais questão de investimento. São um pouco separados em relação a isso, né? Ô, Tino, qual que era a outra pergunta? Você falou dos recursos controlados, que a gente tem 3 linhas praticamente. A gente trabalha muito com Pronaf, Pronamp e os demais, que são produtores maiores. É mais para deixar um pouco claro como classifica cada um, Diego. Só para quem estiver ouvindo entender. A classificação um pouco dos produtores, ela é baseada no seguinte. Hoje um produtor que é o Pronaf, é o pequeno produtor, ele tem que ter um faturamento até 500 mil. Tá? Então, ele não pode ultrapassar isso. O que é esse faturamento? É toda a produção que ele tem dentro da lavoura dele ali e não pode ultrapassar 500 mil. Quando ele ultrapassa esse valor, ele entra numa outra linha, que é a linha do Pronamp, que é o médio produtor. E aí, esse produtor, ele pode ter uma renda anual de até 3 milhões e 500 mil, né? Porém, 80% dessa renda, ela tem que vir do agronegócio. Então, ele pode ter uma empresa fora, ele pode ter um outro negócio, porém, 80% da renda dele
tem que vir do agronegócio, para que ele encaixe nessas linhas de governo, tá? Essas linhas de BNDES, essas linhas de com recurso controlado, tá? E tem aquele produtor que é o demais, aí ele está acima desses 3,5 milhões. Mas nada impede, por exemplo, que um pronamfiano use recurso de demais. Por quê? Porque às vezes ele não tem documentação. E no demais, ele consegue ficar, não que ele consiga, vamos falar assim, sem os documentos. Mas, por exemplo, para o pronamfiano, um documento essencial para que ele seja enquadrado é a CAF. Se ele não tiver a CAF, ele pode encaixar no Pronamp. Mas se tem algum documento ali que, de repente, ele não está batendo uma renda, ou, por exemplo, 80% não é da renda dele, ele vai cair para o demais. A mesma coisa para o médio produtor. De repente, ele tem empresa, né? Ele tem a PJ dele e tem a parte rural. Só que a renda é 50-50. Aí ele também vai encaixar nessa linha que é demais. Ou seja, todos aqueles que não se encaixam dentro do programa que é do Pronaf, além da renda, questão de documentação, ele vai encaixar no demais, né?